Você sabia que você tem um roteiro mental que está guiando todas as suas decisões a respeito do dinheiro? Esse é o tema da cena 2 do livro Dirija o Filme da Sua Vida Financeira. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pra cena! Aprender é a nossa melhor habilidade. Cena 2 do livro Luz Câmera Ação, Dirija o Filme da Sua Vida Financeira. Reescreva o roteiro na sua mente. Você deve se lembrar do capítulo anterior ou da cena anterior, onde citei um estudo científico mostrando que 95% de nossas ações são governadas pela parte da mente inconsciente. Fizemos uma analogia com as sementes, que é antiga e acessível universalmente, com um código programado para responder a determinados estímulos de uma determinada maneira e, ainda, com um roteiro onde se determina nossa forma de agir. Soubemos, por outro trabalho científico, que a parte da mente em que esses roteiros estão escritos não é acessível diretamente pela parte consciente da nossa mente. Assim, torna-se essencial encontrar um meio de alterar esse roteiro mental de modo que ele nos ajude a alcançar uma vida financeira mais feliz. Para começar, vamos entender a razão pela qual o roteiro foi escrito principalmente na infância, que é a fase da nossa vida em que somos um papel em branco, isto é, uma folha pronta para receber a escrita de um roteiro. Um passeio pela hipnose. Depois de ler o livro de Michael Arruda, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, passei a me interessar mais pela hipnose e li alguns artigos de psicologia além de neurociência. Em meio à minha pesquisa sobre a hipnose, deparei-me com diversos estudos de caso onde a hipnose havia trazido melhoras consideráveis em diversas situações, como o medo de falar em público, a timidez excessiva, crises de ansiedade e até em casos de abuso de drogas. Deve ter despertado a sua curiosidade por saber o que a hipnose tem a ver com a sua vida financeira, e a sua curiosidade será satisfeita em breve. Depois de entendermos o que é a hipnose, com base no que dizem os especialistas. No livro de Michael Arruda, é apresentada a definição de hipnose da Associação Americana de Psicologia. Hipnose é um estado da consciência que envolve atenção concentrada e consciência periférica reduzida, caracterizada por uma maior propensão à resposta de uma sugestão. O que a hipnose tem a ver com a vida financeira? Neste ponto, você deve se lembrar do que discutimos a respeito do roteiro mental, de que ele for escrito na nossa mente inconsciente por meio do que ouvimos, do que vimos e do que experienciamos. E por que naquele tempo da sua infância, sua mente foi capaz de absorver e de registrar esse roteiro e agora é tão difícil de se livrar dele? Porque uma das formas de acessar essa parte da mente é por meio da sugestão. Essa sugestão deve ser aceita pela mente inconsciente, vencendo todos os seus mecanismos de defesa, que chamaremos de filtros, o que você pode entender como enredos pré-definidos da sua mente inconsciente. Quanto menos idade temos, menos filtros temos, concorda? As crianças são vistas como espontâneas, às vezes falando e fazendo coisas que nós, adultos, julgamos inapropriadas. Isso é fundamental para a aprendizagem, ou seja, a abertura ao novo, a facilidade de absorver ensinamentos que serão carregados pela vida inteira. Além da menor quantidade de filtros, também somos susceptíveis a aceitar como verdades fundamentais o que sai da boca de figuras de autoridade, como pais, médicos e professores. Isso tudo facilita a escrita de roteiros, onde se definem nossos gestos, nossas falas, as formas de reagir a determinados eventos e nossa maneira geral de agir. E assim, vamos levando a vida, cumprindo um papel determinado por outras pessoas e, na esmagadora maioria das vezes, dirigido também por outros, sem que tenhamos a escolha de gritarmos "corta" quando estamos em uma cena que sabemos, no fundo do coração, que não deveríamos estar nela. Roteiro a partir da escuta. Você pode ter ouvido de um de seus pais que só quem enriquece é quem é desonesto, por exemplo.
ou que dinheiro não traz felicidade, ou que os ricos são perseguidos. Perceba que essas afirmações não são premissas, mas são enredos bem disfarçados. Da primeira, podemos ter o seguinte enredo: Chris faz de tudo para sabotar suas finanças, para que sua mãe não pense que seu sucesso financeiro é resultado de uma conduta desonesta. Da segunda, podemos ter: Joe sempre tem sucesso na geração de renda, mas sempre se livra de todo o dinheiro, porque acredita que assim será feliz. Da terceira, Silva ganha uma grande fortuna, mas, apavorado com a perseguição que imagina sofrer, doa tudo e vai morar nas ruas. De fato, essas afirmações podem ser usadas pela parte da mente consciente para escrever um roteiro. Por exemplo, para uma cena da vida financeira, podemos ilustrar essa cena escrevendo: Cena 3 a 5, interno, vida financeira. Argumento: Chris recusa uma proposta profissional que transformaria a sua vida financeira, pede demissão e passa a sobreviver da ajuda de parentes. Também podemos ilustrar a analogia do programa de computador, dizendo que uma pessoa que tem ouvido aquelas afirmações na infância poderia ter, entre os códigos da sua programação mental, o seguinte: linha 1, ficar rico igual a ser desonesto. Linha 2, ser desonesto igual a ser odiado por minha mãe. Linha 3, ser odiado pela minha mãe igual a ser infeliz. Linha 4, se eu estiver enriquecendo, então estou sendo desonesto. Então seria odiado por minha mãe. Então serei infeliz. Linha 5, minha mãe quer que eu seja feliz. Então devo impedir meu enriquecimento. Se a programação acima parecer ilógica para você, tenha certeza de que você acertou, pois a nossa mente irracional não lida com lógica do modo como a nossa mente consciente ou memória de trabalho o faz. O fato é que, na infância, estamos mais sujeitos a aceitar programações ou roteirizações por meio de sugestões, no sentido dado pela psicologia, por 3 principais motivos. Temos menos filtros, temos mais figuras de autoridade sobre nós, temos menos controle sobre nossas emoções. Sobre as emoções, vamos discutir um pouco mais adiante. Antes, vamos conhecer o conceito de sugestão dado pelo neurologista francês que viveu entre meados do século XIX e início do século XX, Hippolyte Perrin. A sugestão é o ato que provoca a introdução de uma ideia na mente de modo que essa ideia seja aceita. Logo, os roteiros escritos na sua mente podem ser vistos como oriundos de sugestionamento. E por quê? Caso você quisesse reescrever esse roteiro mental, não bastaria ouvir de alguém ou ler em um livro uma sugestão contrária à que você possui? Em primeiro lugar, porque sugestões contrárias ao que está escrito na sua mente não serão aceitas. Esse é um primeiro nível de filtro. Tudo que for contrário à sua programação original é descartado automaticamente, mesmo que você queira. Você não tem o controle sobre isso, assim como não tem controle sobre a sua salivação quando imagina o seu prato favorito diante de você. Se você ouviu na infância de uma figura de autoridade que dinheiro é sujo, você pode ter o seguinte enredo na mente inconsciente: toda vez que eu receber dinheiro, devo me livrar dele o quanto antes, evitando me contaminar com ele. E o código que forma a partir daí pode ser como o seguinte: linha 1, dinheiro é sujo. Linha 2, devo me livrar da sujeira. Linha 3, logo, devo me livrar do dinheiro. Você verá na cena 3 duas histórias que poderiam ilustrar esse tipo de programação. As histórias de Teobaldo e de Samantha. Não há como você saber se os roteiros mentais ou a programação mental desses dois personagens contém as linhas dispostas no quadro acima. Mas muitas pessoas têm essas linhas direcionando seu comportamento e, não importa o quanto dinheiro entre em suas contas, elas sempre arrumam um jeito de se livrarem dele. Uma cena do roteiro da vida financeira equivalente ao código de programação acima pode ser ilustrado da seguinte forma: cena 2, noite, externo. Teobaldo recebeu um bônus de R$2.000 no trabalho. No caminho de casa,
Animado, ele se distrai e bate o carro. O conserto vai lhe custar R$2.000. Você conhece alguém que ganha alguma coisa e, quase de imediato, tem um prejuízo equivalente ou até maior? Muitas pessoas julgam que isso é o acaso, mas estudando neurociência podemos nos assustar com a intencionalidade inconsciente da maioria das coisas que fazemos, inclusive em acidentes em que nos envolvemos. Vou dar um exemplo real disso. Antes de eu me conscientizar sobre os roteiros mentais, não percebi a razão pela qual eu sempre dava um jeito de danificar meu carro e pagar pelo seu conserto. O momento em que parei para pensar a respeito disso foi quando joguei o carro sobre o meio-fio em um loteamento para desviar de cones deixados na pista por alguém que estava aprendendo a pilotar uma moto. Eu não tive pais abastados para me dar carro, mas comecei a trabalhar cedo e aos 22 anos eu poderia ter comprado um carro usado, é claro, mas com meu próprio dinheiro. No entanto, naquela época, eu não comprei porque o então namorado da minha irmã, comerciante com quem ela se casou anos depois, e a minha própria irmã, que tinha um pequeno restaurante, deram-me um conselho bom, no entanto, da forma errada. Eles me disseram: carro é uma família, só dá prejuízo. É melhor investir esse dinheiro em uma coisa que dê dinheiro e não que tire dinheiro de você. Você pode concordar que esse foi um bom conselho financeiro, e me sinto grato por tê-lo recebido. No entanto, existe uma parte perniciosa nesse conselho. Carro é uma família, só dá prejuízo. Essa construção, uma vez escrita em um roteiro mental, estava me obrigando a fazer o papel coerente da pessoa que, de fato, tem prejuízos diversos com o carro e, pior, que associa a família a algo que apenas retire dinheiro de você. Agora, você concorda que a semântica desse trecho do conselho é bastante nociva? Quando tomei consciência disso, tratei de reescrever ou, como queira, ressignificar o carro na minha mente. Agora eu entendo o carro como um bem necessário ao meu deslocamento e que me ajuda a reduzir o tempo entre mim e as pessoas amadas, além de me ajudar a cumprir os compromissos que assumi, dando-me mais agilidade e liberdade geográfica. Desse momento em diante, somente as despesas usuais com o automóvel vêm ocorrendo. Portanto, o sugestionamento é sim uma poderosa forma de escrita de roteiros mentais e devemos manter a atenção nas formas pelas quais o sugestionamento pode ocorrer. E antes de prosseguir, é importante saber que as sugestões são mais comuns do que imaginamos e estão o tempo inteiro em todos os lugares, conforme nos alerta Terence Watts em artigo no portal selfhypnosis.com. No mesmo artigo, a autora afirma que um dos motivos de uma sugestão não ser aceita pela mente é o impedimento no nível inconsciente. Este, como vimos, inacessível de forma consciente. Assim, enquanto o impedimento no nível inconsciente não for superado, não adiantará repetir 1000 vezes que você gosta de dinheiro, que dinheiro é bom, que você ama as pessoas ricas, que você tem uma mente milionária, etc. Roteiro a partir da observação. Ainda que o que ouçamos tenha o potencial de programar nossa mente ou escrever nela um roteiro, na infância, uma das formas mais efetivas é o que vemos alguém fazer repetidamente. Precisamos lembrar que a nossa mente racional não analisa os fatos com a lógica que conhecemos da nossa mente racional. Então, as associações que a mente faz entre fatos que presenciamos e a reação a situações similares pode não ser nem um pouco racional. Conforme ensina o professor Fuitern em seu artigo An Analysis of Factors Affecting Teachers' Irrational Beliefs, de 2014, há 2 pontos de vista, ambos não refutados pela ciência, sobre a formação do conhecimento. O primeiro sustenta que o conhecimento é inato, ou seja, nascemos com ele. O segundo afirma que o conhecimento se dá pela experiência, ou seja, pelas nossas interações com o mundo que nos cerca. Desde que o dinheiro é uma invenção humana, não acreditamos que o conhecimento sobre ele possa ser inato. Logo, podemos considerar que o que sabemos sobre o dinheiro é resultado de nossas interações com o mundo que nos cerca, isto é, o que ouvimos, o que vemos e o que experienciamos. Assim,
A sua forma de lidar com o dinheiro recebeu muita influência da forma como as pessoas próximas a você lidavam com o dinheiro. E isso é mais um elemento que vem da nossa natureza quando se trata de aprendizagem. Somos excelentes imitadores e boa parte do que aprendemos é aprendido por meio da mímica. Usando a imitação, você aprendeu a andar. Por isso, sua maneira de andar pode ser muito parecida com a do seu pai ou com a da sua mãe. Também, pela mímica, você aprendeu a falar, e daí vem o seu vocabulário e a forma de pronunciar as palavras. Quando se trata da escrita, não é raro que nosso estilo literário, com frequência, não se afaste muito do estilo de autores que lemos mais frequentemente durante o nosso período de aprendizagem da escrita. A mímica é uma poderosa ferramenta de aprendizagem em diversas áreas da nossa vida. Logo, ela também é uma das mais poderosas ferramentas de aprendizagem para lidar com dinheiro. Você imita o ato de seus semelhantes mais próximos, pois isso mantém você dentro dos limites da segurança do seu grupo social. Se você viu alguém separar o dinheiro em partes com objetivos bem definidos, sendo uma dedicada a um objetivo de médio ou longo prazo, é muito provável que você imite esse procedimento. Por outro lado, se você viu todos ao seu redor recorrendo a financiamentos de longo prazo para adquirir bens que ainda não estavam ao alcance daquelas pessoas, também é muito provável que você tenha imitado esse procedimento, aprendendo que essa é a única forma, a melhor forma de obter as coisas que a sua renda não pode alcançar naquele momento. Outro aprendizado por meio do que observamos, que pode se firmar, é o excesso de consumo de bens supérfluos, quando as necessidades reais ainda não estão satisfeitas. Uma pessoa pode encarar como natural o fato de gastar seu dinheiro com um cinzeiro de luxo para uma casa de não fumantes, enquanto o teto da sua casa precisa de reparos. Nesse sentido, posso dar alguns exemplos de situações reais em que pessoas abriram mão de uma necessidade para adquirir um bem supérfluo. Antes disso, quero deixar claro que não estou fazendo nenhum julgamento sobre o que é certo ou errado do ponto de vista do que é ou não importante para cada um. As pessoas em geral fazem as suas escolhas por meio do motivo que não entendemos porque não sabemos qual é o contexto delas, isto é, qual é o pano de fundo, ou melhor, o segundo plano daquela decisão. Muito provavelmente, se estivéssemos no lugar daquelas pessoas, tendo experienciado os mesmos eventos, teríamos tomado a mesma decisão. Portanto, os exemplos aqui não estão sob julgamento e podem ser tomados como meras ilustrações da força que tem o aprendizado por meio da observação. O nosso primeiro exemplo é o de Lia. Por motivos que desconhecemos, abria mão de adquirir coisas de que claramente necessitava para adquirir objetos de decoração para sua casa. Lia teve uma filha que, depois de crescida, casou-se e passou a ter o mesmo comportamento da mãe. Ela deixava de pagar contas de consumo como água e luz para comprar objetos de decoração para sua casa. Não é difícil imaginar os problemas que esse comportamento causava, entre eles brigas constantes com o marido, que perdia a confiança gradativamente na esposa, conforme os eventos se repetiam. A filha de Lia havia aprendido que era certo deixar contas importantes para depois, se tivesse de escolher entre pagar essa conta e comprar um objeto para embelezar sua casa. Se para você essa atitude parece irresponsável ou irracional, lembre-se de que o que a nossa mente inconsciente aprende fica fora do nosso controle. Se essa mulher disse repetidas vezes ao marido que não fez aquilo por mal, também podemos admitir que ela falava a verdade. Nossa mente consciente não sabe o que é bem ou mal. Ela simplesmente reage de acordo com o roteiro nela escrito. No caso da filha de Lia, podemos imaginar algo assim: enredo ou storyline. Uma mulher fará de tudo o possível para priorizar o embelezamento do seu lar, deixando de cumprir obrigações básicas, o que leva à deterioração e ao fim do seu casamento. Como já discutimos, os termos usados em roteiro devem ter se tornado familiares a você. Por isso, vou apenas reforçar a sua memória dizendo que o enredo ou storyline é usado para designar o que seria o conflito matriz de uma história, contendo a apresentação, o desenvolvimento e a resolução do conflito. Ou seja, todas as cenas que forem escritas a partir desse enredo devem conduzir a história
para a solução do conflito da forma como ali foi definido. Outro exemplo nesse sentido é o de Pedro, um rapaz que, à época em que o conheci, tinha apenas 20 anos. Ele morava com a mãe e o seu quarto oferecia pouco conforto. Pedro também não tinha um lugar apropriado em casa para estudar, arrumando um emprego em tempo parcial, pois estava na faculdade em 2 turnos. Sua primeira aquisição não foi para melhorar o seu quarto ou criar um ambiente para estudar. Pedro comprou um celular de última geração em 12 prestações, comprometendo metade do seu salário durante um ano. A escolha de Pedro pode ser atribuída ao fato de ele ter crescido vendo o pai adquirir bugigangas para casa, embora mantivesse um sofá quebrado e uma mesa de jantar torta e o portão da casa escorado por um pedaço de ferro porque estava com a fechadura quebrada. É claro que o celular de Pedro não era uma bugiganga, mas servia para validar o modelo oferecido por seu pai. Há também a observação de fatos no sentido contrário entre os meus exemplos. Um deles é o de Rebeca, que viu seu pai adquirir terrenos, dividi-los, construir casas neles e fazer renda com o aluguel dos imóveis. Apesar de não ser um homem rico, o pai de Rebeca teve as duas coisas que podemos chamar de uma simplificação de uma famosa afirmação de Maquiavel: sorte e sabedoria. Embora muitas pessoas que são afortunadas, ou seja, são brindadas pela sorte, desfaçam-se do que ganharam por sorte em velocidade impressionante, esse não foi o caso do pai de Rebeca. Ele era um trabalhador comum que passava sua jornada de trabalho lidando com o dinheiro da empresa. Um dia, ganhou um prêmio na loteria. Esse foi o seu episódio de sorte. Em vez de gastar tudo desenfreadamente, como muitos fazem, ele procurou terrenos numa região em que queria morar, adquiriu os terrenos como parte do dinheiro. Com a outra parte, ele construiu não só a sua casa, mas também outras 6 casas que lhe serviriam de renda com aluguéis. Por isso, Rebeca, mesmo não tendo ganhado na loteria, como o pai, foi capaz de enxergar oportunidades de comprar um imóvel, ainda que financiado, e a sua estratégia foi pagar as parcelas até que o imóvel estivesse pronto e depois alugar o imóvel por um preço que cobrisse o valor da parcela e do condomínio. Assim, Rebeca obteve seu primeiro imóvel, gerador de renda. O que ela fez foi imitar a estratégia do pai, adaptando-a à sua realidade, aproveitando-se da tranquilidade de ainda morar com o pai e não precisar do imóvel que for adquirido. Como dito, além do que ouvimos e do que observamos, podemos aprender pelo que experienciamos. Assim, vamos imaginar algumas situações comuns para a maioria das pessoas que podem impactar na forma como uma pessoa lida com suas finanças. Roteiro a partir da experimentação. A primeira situação que podemos imaginar vividamente é o de uma criança na sua fase de reconhecimento do mundo pela boca. Sim, a fase em que a criança leva tudo que pega direto para a boca. Imaginemos que alguém, por descuido, deixou uma moeda ao alcance dessa criança. Ela pegou a moeda e a dirigiu diretamente para a boca. Por sorte, sua mãe percebeu e, antes que a criança corresse o risco sério de engasgo com aquele objeto, bateu a moeda da mão da criança, que registrou 2 coisas: o susto da moeda sendo arrancada da sua mão e o rosto de desespero da mãe. É óbvio que a mãe não teve escolha nesse caso e agiu da forma como deveria para garantir a segurança da criança. Mas a mente subconsciente não pensa, lembra? Ela simplesmente registra para reagir no futuro a eventos semelhantes e, assim, garantir a segurança de si. Para nossa sorte, a situação imaginada é cada vez menos provável de que venha a acontecer, pois entramos em uma tendência para o desaparecimento do dinheiro físico. No entanto, ela serve para ilustrar situações corriqueiras que podem ligar o dinheiro a experiências de sofrimento. Nosso primeiro exemplo é o de Ana, que tem 30 anos no momento em que este livro foi escrito. Ana tinha muita dificuldade de aceitar presentes ou mesmo promoções no trabalho, incluindo o aumento de salário, e sempre agia de forma a evitar essas recompensas, mesmo que, para ela, suas atitudes não fossem propositais. Houve um período em que ela ganhou dinheiro com alguns investimentos indicados por um amigo, mas depois de algum tempo decidiu investir tanto o capital inicial quanto seus lucros em outro negócio, sendo este último malogrado. Em um de seus períodos financeiros mais difíceis, um amigo lhe doou dinheiro por 2 vezes e ela se desfez desse dinheiro, chegando a cair em um golpe que lhe custou mais de 3 vezes o que tinha recebido como doação.
Para conseguir a proeza de gastar mais do que tinha, ela recorreu ao que muita gente recorre, ou seja, a empréstimos bancários. Ana não entendia o que acontecia com ela, até que descobriu a associação que ela fez na infância com o fato de não ser merecedora de nenhuma recompensa nas variadas formas em que elas surgiram na sua vida adulta. Aos 10 anos, Ana viu uma linda boneca que desejou com toda a intensidade que uma criança pode ter. Infelizmente, os pais de Ana não podiam lhe dar aquele presente. É claro que Ana não tinha como compreender a situação financeira de seus pais naquele momento. O que ela viu, no entanto, foi o seu irmão mais velho ganhando uma roupa nova para uma viagem que faria em alguns dias. A mente irracional de Ana associou o fato de não ser presenteada com a boneca como a condição de não ser merecedora de presentes. Depois de compreender o que acontecia, Ana conseguiu superar a crença de que não era merecedora de presentes e vem progredindo desde então. Como podemos ver, a maior parte dos roteiros mentais foi escrita durante a nossa infância. Isso se deu porque nessa fase somos mais susceptíveis a aceitar sugestionamentos que se registram na mente inconsciente e ganham a forma de uma programação mental. Essa facilidade de aceitar esses registros se dá principalmente por 3 fatores: a ausência de roteiros anteriores que rejeitem a escrita na mente inconsciente, maior número de figuras de autoridade, fraco controle das emoções. Sobre a figura de autoridade, muitas vezes vi colegas afirmarem, ao final de uma palestra com algum palestrante de renome nacional ou internacional, que tudo aquilo que foi dito na palestra era de conhecimento deles, mas que eles não agiam da forma como o palestrante sugeria até que ouvissem da boca daquele palestrante, ou seja, eles sabiam qual era o comportamento mais benéfico para determinada situação, mas esperaram uma figura de autoridade para poder vencer o seu bloqueio. É também por esse motivo que muitas pessoas dizem que, após assistirem uma palestra sobre prosperidade com alguém muito famoso e com resultados comprovados, autoridade, destravaram seus negócios, alcançando grande sucesso. O que essas pessoas precisavam era de alguém capaz de vencer os filtros até acessar os antigos roteiros mentais que não lhes estavam sendo benéficos e de os reescrever. Pelo mesmo motivo, quando você recomenda algo a um amigo, ele parece pouco se importar, não tomando as ações que você recomendou. Para sua decepção, uma outra pessoa faz a mesma recomendação e o seu amigo decide cumprir à risca, obtendo êxito e dando os créditos à segunda pessoa que o aconselhou. Nesse caso, o seu amigo viu no outro o que não viu em você, isto é, uma figura de autoridade. E isso não é uma afronta à amizade, mas sim a confirmação de um fato óbvio. As amizades se formam entre pessoas que se julgam em um mesmo nível, não se tendo uma das pessoas autoridade sobre a outra. Neste ponto, você já deve desconfiar das formas possíveis de aumentar a chance de que você consiga reescrever os roteiros no seu cérebro com relação ao dinheiro. É sobre isso que falaremos agora. Possíveis formas de editar um roteiro na mente. O roteiro mental, ou aprendizado sobre o dinheiro, conforme justificado, deve ser resultado de nossas interações com o mundo que nos cerca. A maior parte desse aprendizado, ou roteiro mental, é registrada em uma parte da mente que é impensável, não representacional e não acessível diretamente pela memória de trabalho. Por outro lado, as mesmas duas maneiras pelas quais esse roteiro foi escrito, predominantemente na nossa infância, podem ser exploradas na vida adulta. No entanto, é fundamental saber que nem a hipnose, nem a programação neurolinguística, nem o sugestionamento atuam como mágica para que você consiga atingir todo o seu potencial. O que se consegue com essas técnicas é substituir roteiros mentais que geram pensamentos que levam a ações contrárias ao seu sucesso. Ou seja, essas técnicas são empregadas para quebrar as principais barreiras ao seu sucesso, que são as presentes na sua própria mente. Figuras de autoridade. As figuras de autoridade continuam a existir na nossa vida adulta. Pode ser um médico em que confiamos, uma professora, algum artista ou desportista. Das figuras de autoridade que tivemos ao longo de nossas vidas, para a maioria de nós, os pais foram as primeiras. E o impacto do que eles nos disseram durante a nossa infância pode se estender por toda a nossa vida.
E por isso, talvez você tenha escutado uma pessoa mais velha advertir uma mãe ou um pai para não dar uma má palavra sobre um filho ou uma filha. Essa má palavra pode ser registrada pela mente consciente e daí governar as ações da pessoa para atender ao código registrado. Imagine agora uma mãe dizendo a um filho: "Você não faz nada direito." Será que a criança que ouviu isso tem a chance de se tornar um adulto com sérias dificuldades em muitas áreas de sua vida? Por isso, primeiro devemos tomar consciência do que nos foi dito na infância. O problema para muitos é se lembrar das palavras que ouviram, especialmente se elas foram ditas apenas uma vez, numa discussão ou mesmo se foram faladas quando ainda se era um bebê de colo. Quanto a ser um bebê de colo, apesar de haver relatos de especialistas em hipnose a respeito das regressões capazes de levar a mente até esse estágio da vida, outros especialistas afirmam que, para que haja um sugestionamento bem-sucedido, é imprescindível que o receptor compreenda o idioma em que ele é falado e tenha vocabulário suficiente para compreender cada palavra que foi dita. Por isso, é pouco provável que o que se tem ouvido na fase bebê de colo tenha algum efeito na mente. Por outro lado, acredito-se razoável admitir que regressões não sejam algo que se possa fazer a qualquer momento. Assim, resta-nos inferir o roteiro mental a partir do comportamento. Se uma pessoa vive investindo em negócios que sempre são malogrados, talvez a mente dessa pessoa possua um roteiro para entrar em negócios que estejam prestes a ruir, ou mesmo empurrem esse indivíduo para decisões que levem a negócios à bancarrota. Conheço um corretor de imóveis que decidiu investir em ações, na tentativa de melhorar seus rendimentos. No início, ele seguia a carteira recomendada por especialistas da corretora em que mantinha conta. No entanto, as carteiras pelas quais ele se decidia ou tinham rendimentos pífios ou o faziam ficar no prejuízo. Ele optou por fazer uma mistura dessas carteiras. Foi pior, levou prejuízo semana após semana. Resolveu então estudar o mercado financeiro, aprendeu um pouco sobre isso e ficou atento aos principais veículos de notícias sobre o mercado financeiro, esperando o momento certo para comprar determinadas ações. De cada 10 companhias das quais ele comprava ações, 7 ou mais tinham queda de preço logo depois que ele comprava. As que não caíam ficavam lateralizadas, ou seja, o preço ficava praticamente estável. Sinceramente, eu não sei o que houve com ele, pois não mantive o contato com ele por muito tempo. Mas uma hipótese plausível é que ele tenha um roteiro mental que lhe diz que o lucro deve ser suado para ser justo, ou seja, fazer dinheiro com ações para o seu subconsciente não é um lucro justo, pois enquanto ele apenas toma algumas decisões tocando a tela de um celular para fazer dinheiro, outros estão em trabalhos braçais extenuantes para conseguir um mês o que ele poderia conseguir em alguns dias, simplesmente escolhendo uma ação que se valorizasse logo depois que ele comprasse. Com esse roteiro, sua mente inconsciente trabalhará para que ele tome a decisão errada e tome prejuízo até que ele desista desse lucro injusto, pois a sua mente primitiva quer realizar o seu desejo mais profundo, ser um homem justo. E como ele poderia resolver esse problema? Primeiro, tomando consciência de que o problema existe. Depois, entendendo que esse roteiro não será afetado pelos seus lucros com ações, uma vez que, no mínimo, o esforço que ele fez para entender razoavelmente de investimentos deve ser remunerado apropriadamente, ou seja, ser injusto nesse caso é não receber a recompensa pela sua dedicação ao estudo e pela sua inteligência financeira. Emoções. Quanto às emoções, precisamos ficar vigilantes ao que consumimos durante o nosso dia. Chamo a sua atenção para esse fato porque o nosso cérebro não distingue imaginação e realidade. Ele reage da mesma forma nos dois casos. Se você assistir a cenas de violência, por exemplo, muito provavelmente a sua mente inconsciente desencadeará a produção de substâncias que percorrerão o seu corpo, preparando-o para uma reação que não ocorrerá na maioria dos casos e, por isso mesmo, pode gerar traumas ou mesmo doenças físicas. Para você se convencer disso, basta você se lembrar de um filme que foi capaz de despertar alguma emoção. Essa emoção pode ter se manifestado por meio de uma risada, que é a alegria, um espasmo, medo, um choro, tristeza. Emoções como essas também podem ser desencadeadas por uma música.
Quem nunca se sentiu eufórico, triste, nostálgico ou até irado ao ouvir determinada música? No entanto, os efeitos fisiológicos não são os únicos, são apenas os mais evidentes. Há outros efeitos possíveis e é principalmente desses efeitos menos evidentes que você precisa se conscientizar. Como você já leu, a hipnose é uma das formas mais efetivas para o sugestionamento da mente. E o que é mesmo hipnose? Hipnose é um estado da consciência que envolve atenção concentrada e consciência periférica reduzida, caracterizada por uma maior propensão de resposta à sugestão. Enquanto você mantém a concentração naquele filme, sua consciência periférica está reduzida e a emoção toma conta de você, deixando a sua mente propensa à sugestão. Então, podemos admitir que o audiovisual tem o potencial de mudar a forma de pensar de uma pessoa. E quando falo em audiovisual, estou me referindo a músicas, vídeos, filmes, séries e qualquer produto do tipo. Eles possuem o potencial de burlar o seu sistema de filtragem de ideias. Por isso acredito que você tenha uma decisão importante a tomar neste momento. Selecionar conscientemente os produtos audiovisuais que você consome. Isso será importante para a mudança das sementes de que falei na primeira cena, porque não adiantará nada você se conscientizar das sementes que culminaram os resultados indesejados se não as substituir. Da mesma forma, não adianta você substituir essas sementes enquanto elas se proliferam por outros meios sem que você perceba. Agora que você já tomou consciência de que deve selecionar, ou pelo menos estar atento quando não for possível selecionar o que vê e ouve, eu posso contar a você como usar as emoções para abrir a sua mente e ensiná-la a trabalhar a seu favor. Iniciando a reedição. Com certeza, você espera uma lista de mensagens com afirmações ou declarações que sejam positivas para o desenvolvimento do seu potencial financeiro. Elas são importantes, claro, porque a palavra é a forma mais fácil de se passar uma ideia, embora não seja uma. No entanto, é fundamental a forma e o momento em que você usará essas listas de afirmações ou declarações, de modo que as ideias contidas nelas sejam aceitas pela sua mente, ou que você tenha uma mudança efetiva de pensamentos a partir do plantio de novas sementes, ou de um roteiro mental, seguindo a nossa analogia. Quanto às afirmações, gostaria de que tivesse o cuidado de fazê-las apenas quando forem verdadeiras no presente. Caso contrário, a sua mente rejeitará essas afirmações imediatamente. Já as declarações manifestam uma intenção, portanto, não são analisadas da mesma forma, sendo mais facilmente aceitas pela mente consciente. Conforme já discutimos, a mente inconsciente não pode ser acessada diretamente pela memória de trabalho, sendo necessário que usemos um meio de deixar a sua mente mais propensa à sugestão nos termos já discutidos. O meio que recomendo é a emoção positiva. O nosso critério para classificar uma emoção como positiva é simplesmente aquela que nos causa uma sensação agradável. Nesse sentido, a alegria seria uma emoção positiva. Por outro lado, o medo seria uma emoção negativa. Há diversas formas de ativar essas emoções. Uma delas é a dor física, muito usada por religiosos fundamentalistas. Particularmente não recomendo esse meio porque há formas mais seguras e controláveis, como o uso de uma música. Contudo, a música precisa ser limpa de sugestões que atrapalhem as sugestões novas que você precisa inserir na sua mente. Nesse caso, o melhor seria uma música instrumental que fosse capaz de gerar emoções em você. Há diversas músicas com essa potencialidade, especialmente na música erudita, mas também há músicas contemporâneas que poderiam servir. Caso você não encontre uma música adequada, podemos usar a segunda maneira, que dependerá mais da sua capacidade de se lembrar vividamente de um acontecimento. Esse acontecimento deve ser capaz de provocar emoções positivas em você. Você pode se lembrar de um dia no qual você riu bastante. Desde que o nosso cérebro não é capaz de distinguir entre lembrança e realidade, ele deve disparar os mesmos hormônios que dispara quando você está em um momento feliz. A terceira estratégia para reescrever o roteiro mental é o uso de exercícios físicos. Logo depois dos exercícios físicos, dependendo da intensidade e do tempo, há quantidade considerável de endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, irisina e cortisol. Os três primeiros são os que motivam
a acreditar que a atividade física pode facilitar a aceitação de uma ideia pela mente, pois estão ligados ao sistema de recompensa do cérebro. Assim, podemos associar as ideias que nos ajudarão a atingir uma vida financeira mais feliz, associando essas ideias a uma recompensa, que facilitará a sua aceitação pela mente inconsciente. Dadas essas explicações, podemos apresentar os passos para que você consiga efetivar uma mudança positiva das sementes que geraram os seus padrões de pensamento, escolhendo novos enredos. Para começar, prepare uma lista com mensagens negativas sobre dinheiro e riqueza que povoam a sua cabeça e que provavelmente foram absorvidas pela parte inconsciente da sua mente por meio da escuta, por exemplo, ou da experiência. Para ajudar você com essa lista, apresento uma como exemplo. Falas: dinheiro é sujo, pessoas ricas são perseguidas, carro é uma família só, despesa e prejuízo, dinheiro não traz felicidade, os ricos são os mais infelizes, todo rico é snob. Conduta: exemplo, pais ou outras figuras admiradas com comportamentos ruins sobre dinheiro, como serem avarentos ou serem gastadores irresponsáveis. Experiências: presenciar um assalto a alguém em um carro de luxo pode levar a validar a expressão de que rico é perseguido por bandidos. Você deve provocar uma emoção negativa em você. Pode ser raiva, tristeza ou repulsa. Enquanto você experimenta esse sentimento, leia e releia a sua lista. Depois, prepare outra lista com declarações positivas sobre dinheiro e riqueza. Procure provocar emoções positivas. Feche os olhos até que a emoção positiva seja forte. Assim que você sentir que a emoção veio com força, comece a ler a sua lista com afirmações positivas sobre dinheiro e riqueza. Caso não consiga formular, pode usar a lista sugerida a seguir. Dinheiro é bom, dinheiro facilita a vida, eu gosto de dinheiro, com dinheiro realizo coisas boas, o dinheiro flui continuamente, ser feliz e ter dinheiro é simples, minha prosperidade honra meus antepassados, eu mereço a prosperidade, sinto muita gratidão, admiro a riqueza, posso ter riqueza e felicidade. Riqueza aumenta a cada dia. Atente-se para o fato de que as declarações devem ser curtas, positivas e totalmente significativas. Não tente fazer um discurso enorme para a autossugestão, pois os estudiosos contemporâneos do assunto concordam que as ideias a serem introduzidas na mente por meio de sugestão devem ser curtas, claras e positivas, porque isso maximiza as chances de que a sugestão se efetive. Um exemplo do que não funciona para sugestionamento são as negações. Repetir que não farei mais tal coisa pode resultar no comportamento contrário ao desejado, pois a mente inconsciente ignora o não, registrando farei mais tal coisa. Outro exemplo é o parágrafo longo com várias ideias dentro dele. Sua lista de ideias novas devem ser afirmações curtas com palavras simples no tempo presente, como aqui apresentei na lista sugerida. Dinheiro é bom. Alguns livros recomendam a repetição exaustiva de afirmações positivas, entendendo que a repetição só é necessária quando não estamos usando as emoções como ponte de acesso ao subconsciente. No caso do não uso das emoções, a repetição é como uma metralhadora tentando atingir um alvo muito distante, que por conta das inúmeras tentativas pode acabar sendo atingido. Atingir a autossugestão pela repetição é uma aposta de que, em algum momento, a mente inconsciente abrirá a guarda e deixará a sugestão passar, ou seja, a mente receberá a ideia que se deseja implantar nela. No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill recomenda a repetição para que a autossugestão se torne efetiva. Algumas pessoas podem tentar a repetição inúmeras vezes e jamais conseguir que a sua mente consciente aceite a ideia desejada. Outra sugestão do fabuloso Napoleon Hill é o uso da fé como emoção, que facilitaria o processo de autossugestionamento. De fato, a fé é bastante efetiva, mas muitos de nós já não conseguem mais sentir fé como sentiam os nossos antepassados, mesmo que se queira dar outro sentido a essa fé como a crença em si mesmo. Por esse motivo, recomendo o uso das emoções provocadas intencionalmente para efetivar a autossugestão. Alerto ainda que essa reescrita do roteiro mental não é uma mágica, não é nada sobrenatural. Ela se faz necessária para que a sua mente ajude você a prosperar, fazendo você enxergar e analisar oportunidades com mais clareza,
Antecipe-se a situações potencialmente prejudiciais e execute as ações necessárias para o seu sucesso, ou seja, é uma forma de você assumir o controle da sua mente para que ela trabalhe em prol do seu sucesso. Praticando. Faltando 12 créditos em disciplinas optativas, abandonei o bacharelado em cinema e audiovisual. No entanto, defendi minha monografia recebendo a nota máxima na defesa. E é sobre a informação que encontrei em alguns artigos lidos durante o levantamento bibliográfico que quero falar. Essa informação dá conta de que o audiovisual pode interferir no processo de individuação, influenciando a forma de pensar. Isso me chamou a atenção, especialmente porque eu já havia estudado sobre formas de discurso no audiovisual. Um exemplo simples é o ângulo da câmera, mostrando a personagem de baixo para cima quando se quer aumentar sua imagem, ou de cima para baixo quando se deseja o efeito inverso. Por isso, nessa prática, quero que você mude a forma como se vê literalmente. Para isso, você deve fazer um vídeo com você falando de um sonho que deseja realizar. Mantenha a câmera do celular numa posição em que enquadre a sua imagem de baixo para cima, enquanto você fala de tudo o que acontecerá quando você realizar esse sonho. Assista a esse vídeo e preste atenção na sua voz, nos seus olhos e nas expressões que você usou durante a sua fala. Se parecer que não foi convincente o suficiente, faça uma nova gravação. Não recomendo que publique seu vídeo, mas que o veja uma vez por dia, até a realização do seu sonho. O que você aprendeu nesta cena? Ao longo desta cena, você aprendeu conceitos importantes sobre hipnose e sugestionamento. Discutimos o poder da hipnose no sentido de deixar a mente mais propensa a aceitar uma sugestão. Nesse sentido, entendemos o quanto é preocupante ver e ouvir determinados produtos audiovisuais como músicas, filmes e vídeos que não entregam ideias positivas e saudáveis para nossa mente. Inclusive, podemos nos expor a mensagens subliminares para nos induzir a mudanças negativas no nosso comportamento e até reforçar comportamentos negativos que já possuem. Isso porque nossas ações ocorrem a partir de uma reescrita do roteiro mental, presente em uma parte da mente que não está facilmente acessível. Esse roteiro é escrito principalmente a partir do que escutamos, do que vemos e do que experienciamos. Nessas três modalidades, há elementos que servem como catalisadores do desenvolvimento do roteiro mental. São eles as figuras de autoridade e as emoções. Com essas informações em mãos, sugerimos que o processo de reescrita fosse feito com o uso de emoções provocadas de forma proposital, a fim de que o sugestionamento fosse efetivado. Antes de avançar para a próxima cena, é essencial que você tenha percebido uma mudança, mesmo que sutil, na sua maneira costumeira de pensar e, consequentemente, de agir. Caso os pensamentos negativos tentem retomar a sua mente, tome consciência disso e diga a si mesmo: eu posso pensar diferente, e pense em outra coisa. Na próxima cena, veremos como definir corretamente o fracasso, partindo de uma reflexão sobre o nosso mais poderoso mecanismo natural de criar sucesso. Desejo a você excelentes decisões financeiras e até a próxima cena.